Olá, blogueiros e internautas da grande rede. Está começando mais um Passando a Bola Mesa Redonda, seu encontro semanal com opinião e informação. Eu sou o Júnior Maurel e comigo, para debater os principais assuntos da semana, Vitor Valente e Felipe Vasconcelos. Sem perder tempo, vamos para os destaques do programa de hoje. São Paulo vence mais uma e encosta nos líderes. Flamengo não sai do empate com o Náutico no Maracanã. E, lógico, a escolha do gol mais bonito da rodada, do craque e também o nosso toque final. Aí, pá. Neste final de semana foi disputada a 16ª rodada da Série A do Brasileirão e a classificação de momento ficou assim. O Palmeiras é o líder com 34 pontos. Em segundo lugar, o Atlético Mineiro com 31 pontos. Em terceiro, o Goiás. Goiás, que vem numa bela arrancada, chega no G4 e já é o terceiro com 29. Em quarto lugar, o Internacional. Tem 27, tem um jogo a menos, está com 27 pontos na quarta posição. No G4 do mal, aí na zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense com 15 pontos abre aí na 17ª posição. 18º é o Sport com 13, em 19º o Náutico com 12 e o Lanterninha é o Fluminense, que não vence aí há 11 jogos. Dos últimos 5 jogos, o Fluminense perdeu 4, empatou 1, crise total. E aí, Felipe, seus destaques aí dessa 16ª rodada? O primeiro destaque poderia deixar de ser para o São Paulo. São Paulo vem numa arrancada aí muito legal. O time tá 5 partidas sem perder, 4 vitórias e 1 empate, venceu as últimas 3. Todo mundo dava o São Paulo aí como carta fora do baralho, mas o São Paulo aqui já está em 8º lugar, 24 pontos, está apenas 3 pontos do Inter, ou seja, está apenas 3 pontos do G4. Uma campanha que lembra muito a campanha que o São Paulo fez ano passado. São Paulo ano passado, no final do primeiro turno, estava a 8 pontos do líder Grêmio, estava em 6º lugar. Nesse ano está a 10 do líder Palmeiras, mas ainda faltam 3 rodadas para acabar o turno, então o São Paulo não pode ser nunca considerado carta fora do baralho. O time está jogando bem, o Hernanes voltou a jogar bem, eu acho que isso Dagoberto voltou a fazer gol, né? O Dagoberto voltou a jogar bem, inclusive criticando o trabalho do Muricy, né? Associou muito essa melhora de produção dele à saída do Muricy do comando do time, então tem que ficar de olho no São Paulo. E um outro time também que vem numa arrancada impressionante, o Maurel até citou durante a classificação, enquanto ele estava falando da classificação, que é o Goiás. Goiás venceu a 5ª partida consecutiva, bateu o recorde de vitórias seguidas nesse campeonato, o recorde que, na verdade, igualou, né? O recorde do Avaí. Com 5 vitórias seguidas na competição. 15 pontos. É o melhor visitante. Isso. Venceu 5 vezes fora de casa, perdeu apenas uma vez fora de casa. Dessas 5 vitórias, Felipe, 3 foram fora de casa. Você vê, dessa arrancada, geralmente o time arranca com jogos em casa, também né? Tem essa peculiaridade de também, fora também, né? E o impressionante aí, o Goiás jogando muita bola, o Júlio César voando ali pela esquerda, aparecendo na frente, fazendo o gol. Ontem, né? O time que tem o 3º melhor ataque, tem a 3ª melhor defesa, ou seja, é um time muito equilibrado, é um time que vai dar trabalho. Quarta-feira tem um jogo contra o Flamengo em casa, um jogo dificílimo para o Flamengo e um jogo difícil para o Goiás também. Eu acho que tem tudo para ser uma belíssima partida e olho nesse Goiás aí. Não acredito que vá continuar nessa sequência, assim, durante muito tempo, até porque o campeonato está muito equilibrado, mas eu acho que o Goiás tem sim equipe para brigar lá em cima. Tende a incomodar muito. Equilibrado, o time é equilibrado, como você disse, 3ª melhor defesa, 3º melhor ataque. Agora, o Hélio Anjos, que não é nada equilibrado, né? Deu declarações aí desnecessárias contra o povo de Goiânia, ele disse com todas as letras que ele odeia. Ele usou palavras fortes demais, né? Que torcem, vivem em Goiás, não torcem pro Goiás. E ele não ficou restrito ao torcedor do Goiás. O torcedor do Vila Nova, de outros times, ele não admite isso. Agora, são clubes nacionais, ele tá brigando com uma coisa histórica no Brasil. Mas quis botar uma pimenta e quis automaticamente também... É necessário, porque provoca violência também. Não, e quis valorizar também o trabalho dele. Falar, pô, a gente tá fazendo um trabalho tão legal e a torcida não vai... A tabela diz por onde, eu acho. Diz. Mas não sei, não vai entender a cabeça. É verdade. E mais outro destaque? Não, já foi o São Paulo e Goiás. São Paulo e Goiás, verdade. Nosso amigo Vitor. Agora é o Vitor com os destaques dele. E o Goiás, olha, nessa sequência dele, de 5 vitórias seguidas, ele venceu o líder e o vice-líder. Venceu o Palmeiras e venceu o Galo. O Galo no Mineirão e o Palmeiras lá no Serra Dourada. Então, tá muito bem.
Manuel, eu percebi o seguinte, essa rodada me chamou a atenção, até o Vasconcelos na semana passada ressaltou que esse campeonato estava sendo dos atacantes. Essa rodada não foi. Essa rodada a gente teve Tardelli, o Dagoberto, poucos atacantes fizeram ressurgimento do Dagoberto. Exatamente, efetivamente. Inclusive, a média de gol foi muito baixa. A gente está acostumado com a média de 3,2. Essa média a gente teve uma média de 2 e pouco por 2,3 por rodada, uma média bem baixa para o Campeonato Brasileiro. E eu tentei achar um jogo como destaque e me chamou a atenção que todos os jogos eu acho que tem um destaque interessante. O Fluminense, que não ganha há 11 jogos, o Goiás, que venceu, o Grêmio Cruzeiro, que era para ser um grande jogo, mas acabou tendo um monte de expulsão e ficou um jogo meio monótono, o Atlético Mineiro, que voltou a vencer, mas eu optei pelo empate do Corinthians e do Avaí, que apesar de ter sido um 0x0, foi um jogo bastante emocionante. Na verdade, posso antecipar que teve um nome que foi impressionante, que é o Eduardo Martini, que conseguiu parar o ataque do Corinthians, que tem uma novidade, né? Agora o ataque é formado por Souza, que ressurgiu, voltou, mesmo depois que o Ronaldo tinha saído, não optaram por ele. Ele tentou juntar ali o Bio. Ele não colocou o Souza como reserva imediato do Ronaldo, mas agora colocou fazendo frente com o Bio, e o ataque até que foi bem. Mas não contavam que teria uma muralha na frente. O Eduardo Martins resolveu pegar tudo, pegou até pensamento. São Martins. E coloca o Avaí numa sequência agora de 6 jogos sem derrota, eram 5 vitórias seguidas, agora um empate. Empate fora de casa. Não jogaram bem, eu achava que por vir por essa sequência, achava que eles iam tentar ir um pouco mais para cima do Corinthians. Foi melhor. O Corinthians jogou melhor, até merecia vencer. Jusilei, tá jogando bem. Jusilei estava jogando muito bem, é verdade. Mas achei um jogo interessante, principalmente porque o Corinthians está precisando vencer, já não vence desde que vendeu o André Santos e o Christian, não venceu ainda. E o Douglas também, né? E era um jogo para ser vencido. E ao mesmo tempo o Avaí também vinha numa sequência de vitória boa para vencer. Acabou um 0x0 sendo justo para os dois dentro do campeonato, mas injusto para o Corinthians que jogou melhor. E o Corinthians daqui para frente vai ser um time observado que todo mundo quer ver se esse desmanche vai acabar com o time. É verdade. A torcida tá pressionando. Tá pressionando, né? se quer. O Mário Gobi foi alvejado aí por uma cadeira lá nas sociais do Corinthians. Agora, porque todo mundo declarou uma coisa que é verdade, né? Ele falou que é a lei do mercado e eu acho que ele não fez. Ele não deu nenhuma declaração assim que humilhou os corintianos. Ele falou uma coisa que ele até pode ter usado palavras. Mas é a paixão da torcida, gente. Mas ele falou: o time tem um ciclo, venceu e agora vai ter que vender. Então, o Corinthians a gente tem que ver também se quem entrar vai dar conta, né? Lógico, o Ronaldo vai voltar, mas o substituto do Douglas, o substituto do André Santos, o substituto do Cris, que deve ser o Jusilei. O substituto do Douglas, acho que fica muito claro, é o Edu. Não, o Edu. Na cabeça do... Que o corintiano é um volante que tem qualidade. Vai virar um meia. Vamos ver se ele ainda vai dar conta. Né? Na minha cabeça, eu acho que ele vai jogar com o Jusilei, Elias e o Edu fazendo essa função ali do meio de ligação. Né? E uma curiosidade que esse confronto é muito antigo. Né? Eles se enfrentaram pela primeira vez em 1943, Corinthians e Avaí. Só que desde então eles só jogaram 4 partidas. O Avaí nunca venceu o Corinthians venceu absolutamente na Série B teve um jogo épico lá, 3x2, briga. É verdade. O Moraes pegou aquela suspensão enorme, pancadaria. Mas em quase 80 anos eles só tiveram 4 oportunidades de se encontrar. E por outro lado vem o Flamengo, que é o próximo adversário do Goiás, que você citou. Verdade. O Flamengo jogou em casa, torcida empolgada mais ou menos. O Flamengo vive um momento conturbado, mas com a efetivação do Andrade, a torcida viu os jogadores falando que iam dar a vida pelo Andrade e tudo mais, e acho que a torcida foi pro Maracanã esperando uma vitória normal do Flamengo sobre o último colocado da tabela até então. Agora o Náutico não é mais o último, deu a vaga, deu a lanterninha pro Fluminense, com esse pontinho conquistado contra o Flamengo. No final das contas, o Flamengo foi desesperado para cima do Náutico, não teve uma estrutura, foi um time meio desestruturado. Encontrou uma baita retranca, né? Encontrou uma baita retranca e encontrou esqueci o autor do gol, perdão. O Gilmar. O Gilmar, que é um atacante chatinho pra caramba. 8 gols, né? Incomodando e acabou fazendo um gol. Já tinha tido uma boa oportunidade antes, acabou fazendo o gol. Que ele mandou na lua, né? Que ele mandou longe demais. Mas a jogada foi bem tramada. E o Flamengo acabou se desesperando e tentou de qualquer maneira, conseguiu um golzinho suado no final, bola rebatida, num jogo que poderia ter sido mais calma, né? Poderia ter aproveitado o fator Andrade, o fator torcida e ter tido mais calma. Agora, é aquela coisa, a gente estava até comentando antes, você enfrenta um time retrancado, com a torcida vaiando, os jogadores se desesperam naturalmente, né? Quer dizer, se não for um clube muito bem equilibrado, um time equilibrado, e aí talvez vai entrar um pouco o Andrade. Esse vai ser o trabalho do Andrade daqui pra frente, mais do que efetivamente organizar o time. Acho que é mais controlar os ânimos dele. Só para complementar esse assunto do Flamengo, eu acho que essa história de retranca, para mim isso aí tudo bem, atrapalha e tudo mais, mas não ganhar do Náutico, que para mim é o pior disparado time do campeonato, em casa. Não, sem dúvida. É muita falta de competência e o time do Flamengo não jogou nada.
Adriano parecia que tinha comido uma feijoada antes de jogar. Não se movimentou, não criou uma jogada. Nem como Léo Moura, né? pra mim, merece pegar uma suspensão, porque não, bem por mais lembrado, que a né? torcida vai, o jogador, ele não tem o direito de xingar o torcedor paga. A torcida é muito mais importante do que o senhor Léo Moura. Então, se ela apoiar, vamos botar a cabeça no lugar, que você não tá jogando nada. Então você tem que aceitar essa crítica, trabalhar para voltar a ser aplaudido. Não tem essa de ficar xingando o torcedor, vai agora, isso aqui, isso ali. Merece sim uma punição da diretoria, que a gente sabe que não vai acontecer, porque a diretoria do Flamengo não é séria. Você citou uma coisa importante, o STJD pode puni-lo, pediu as fitas, o Paulo Smith, né, o papagaio de pirata aí da Justiça Brasileira, pediu as imagens, quer olhar e pode, é previsto em artigo, né? Pode pegar até 10 jogos. Tomara que pegue mesmo. Né? Tomara que pegue para pensar bem no que fez, porque foi uma cena lamentável. Todos os jornais hoje, lamentável. O Flamengo encerrou? Tá tudo. Então, depois de falar aí da Série A, pegamos os destaques aí dessa 16ª rodada, vamos para o nosso intervalo. No próximo bloco, vamos escolher o gol, o mais importante, o mais bonito da rodada, o nosso craque e um toque final todo especial. Até já.